Anne de Avonlea, de Lucy Maud Montgomery. Editora Ciranda Cultural. Tradução Rafael Bonaldi. Voz Felipe França. Capítulo 1. Um vizinho enfurecido. Uma moça alta, esbelta, passada dos 16 anos, com olhos cinzentos sérios e cabelos que suas amigas diziam ser castanho acobreados, estava sentada na extensa soleira de arenito vermelho de uma casa de fazenda na ilha do Príncipe Eduardo, em uma perfeita tarde de agosto, firmemente determinada a interpretar algumas linhas de Virgílio. De toda forma, uma tarde de agosto com brumas azuladas que envolviam as encostas cultivadas, brisa suave sussurrando como diabretes por entre os álamos e o esplendor dançante das papoulas vermelhas, reluzindo contra o bosque escuro de jovens pinheiros em um canto do pomar de cerejeiras, era mais apropriada para sonhos do que para línguas mortas. Logo Virgílio escorregou despercebido para o chão, e Anne, com o queixo apoiado nos dedos e entrelaçados e os olhos fixos na esplêndida massa de nuvens fofas que se amontoavam justamente acima da residência do Sr. J. A. Harrison, como uma grande montanha branca, estava muito longe, em um mundo delicioso onde certa professora fazia um magnífico trabalho, modelando o destino de futuros estadistas e inspirando mentes e corações de jovens com grandes e sublimes ambições. A verdade é que, levando em conta a dura realidade, deve-se confessar que Anne raramente fazia se não fosse obrigada. Parecia improvável que houvesse material muito promissor para as celebridades na escola de Avonlea. Mas nunca é possível prever o que acontecerá se uma professora usar a sua influência para o bem. Anne tinha certos ideais romantizados do que uma professora poderia alcançar se apenas tomasse as melhores decisões. E ela estava no meio de uma cena adorável, dali a 40 anos, com uma figura importante e de renome. O motivo exato de sua fama era convenientemente incerto, mas Anne imaginava que seria muito bom um diretor da escola ou um primeiro-ministro canadense. Curvando-se sobre sua mão enrugada, em reverência e assegurando-lhe que havia sido ela quem despertara a sua ambição e que todo o seu sucesso na vida fora devido às lições que ela lhe havia ensinado na escola de Avonlea, tanto tempo atrás. Essa agradável visão foi estilhaçada por uma interrupção das mais desagradáveis. Uma modesta vaquinha Jersey veio correndo pela alameda e 5 segundos depois chegou o Sr. Harrison. Se chegar não fosse um termo muito suave para descrever a maneira como o homem irrompeu no quintal. Ele saltou sobre a cerca sem esperar para abrir o portão e confrontou furiosamente a atônita Anne, que havia se levantado e o encarava com perplexidade. O Sr. Harrison era o novo vizinho à direita, e eles ainda não tinham sido apresentados, apesar de ela já tê-lo visto uma ou duas vezes. No início de abril, antes que Anne tivesse voltado da Queen's Academy para casa, o Sr. Robert Bell, cujas terras faziam fronteira com a propriedade dos Cuthbert a oeste, vendera a fazenda e mudara-se para Charlottetown. A fazenda tinha sido comprada por um certo Sr. J. A. Harrison, cujo nome e o fato de ser natural de New Brunswick eram tudo que se sabia sobre ele. No entanto, antes de completar um mês em Avonlea, ele já havia ganho a reputação de ser uma pessoa estranha, um excêntrico, nas palavras da Sra. Rachel Lynde. A Sra. Rachel, por sua vez, não tinha reservas, como vocês já a conheceram, se lembrarão. O Sr. Harrison era certamente diferente das pessoas. E essa é a característica essencial de um excêntrico, como todos sabem. Em primeiro lugar, ele não era de receber visitas e havia declarado publicamente que não queria baboseiras de mulheres em sua moradia. A ala feminina de Avonlea vingou-se, por meio de terríveis lorotas sobre os cuidados dele com a casa e com a cozinha. Ele havia contratado o pequeno John Henry Carter, de White Sands, e foi o garoto que deu início às histórias. Por exemplo, não havia horário fixo para as refeições na casa. O Sr. Harrison beliscava alguma coisa quando sentia fome, e se John Henry estivesse por perto no momento, ele compartilhava a comida com o menino. Porém, se não tivesse, ele tinha que esperar até a próxima vez que o Sr. Harrison tivesse fome. O garoto declarou, com pesar,
que teria morrido à míngua se não pudesse ir para casa aos domingos e se fartar, e que sua mãe sempre lhe dava uma cesta com comida para levar consigo, nas manhãs de segunda-feira. Quanto a lavar a louça, o Sr. Harrison não tinha intenção alguma de fazê-lo, a não ser nos domingos chuvosos. Então ele partia para o trabalho e lavava toda a louça de uma vez no barril cheio de água da chuva e a deixava escorrendo para secar. Novamente, o Sr. Harrison foi sovina. Quando lhe perguntaram se poderia contribuir com o salário do reverendo Alan, ele respondeu que iria esperar para ver quanto valeria sua pregação, pois não queria comprar gato por lebre. E quando a Sra. Lynde foi pedir uma contribuição para as missões estrangeiras, em nome da sociedade assistencial da igreja, e, consequentemente, espiar o interior da casa, o Sr. Harrison respondeu que existia mais pagãos entre as velhas fofoqueiras de Avonlea do que em qualquer outro lugar que conhecesse e contribuiria alegremente para uma missão com o intuito de catequizá-las, se ela viesse em nome disso. A Sra. Lynde foi embora, dizendo que era um alívio à pobre Sra. Robert Bell estar a salvo no túmulo, pois lhe teria partido o coração ver o estado da casa da qual tanto se orgulhava. Ora, ela esfregava o piso da cozinha dia sim, dia não, disse a Sra. Lynde com indignação para Marilla Cuthbert. Se você visse como está agora, eu tive que erguer as minhas saias para atravessá-la. Por fim, o Sr. Harrison criava um papagaio, chamado Ginger. Ninguém em Avonlea jamais havia tido um animal de estimação desses. Consequentemente, isso era considerado um pouco respeitável. Considerado pouco respeitável. E que papagaio! Se você acreditasse nas palavras de John Henry, não havia pássaro mais herege. Xingava terrivelmente. A Sra. Carter teria tirado o filho dali na mesma hora se tivesse certeza de encontrar outro emprego para ele. Além disso, Ginger bicou o pescoço de John Henry um dia, quando ele se aproximou demais da gaiola. A Sra. Carter mostrava a todos a marca quando o garoto azarado voltava para casa aos domingos. Todas essas coisas passaram em um flash pela mente de Anne, quando o Sr. Harrison parou diante dela, aparentemente emudecido de fúria. Mesmo em seu humor mais agradável, ele não poderia ser considerado um homem elegante. Ele era baixo, gordo e careca. E agora, com o rosto redondo, vermelho de raiva e os proeminentes olhos azuis quase saltando das órbitas, Anne achou que ele era a pessoa mais feia que já tinha visto. De súbito, o Sr. Harrison encontrou sua voz. Eu não tolerarei mais isso, balbuciou ele. Nem um dia mais, ouviu, senhorita? Eu juro pela minha alma. Essa é a terceira vez, senhorita, terceira vez. A paciência deixou de ser uma virtude, senhorita. Eu avisei a sua tia da última vez para não deixar isso acontecer de novo, e ela deixou. Ela fez isso. E o que ela quer com isso? É o que eu quero saber. É por isso que eu estou aqui, senhorita. O senhor pode me explicar qual é o problema? Pediu Anne da forma mais digna possível. Ela vinha praticando consideravelmente tal postura nos últimos tempos para que tivesse pronta quando as aulas recomeçassem, mas aparentemente isso não produzia nenhum efeito no irado John Way Harrison. Problema é? Pela minha alma, acho que é um problema e tanto. O problema é que, senhorita, eu encontrei essa vaca Jersey da sua tia na minha plantação de aveia novamente, nem meia hora atrás, pela terceira vez, veja bem. Eu a encontrei na última terça-feira e ontem. Eu vim até aqui e disse à sua tia para não deixar isso acontecer de novo. E ela deixou. Onde está sua tia, senhorita? Eu gostaria de conversar com ela, só por um minuto, para dizer o que eu penso, o que J.A. Harrison pensa, senhorita. Se o senhor se refere à senhorita Marilla Cuthbert, ela não é minha tia. E ela viajou para East Grafton para visitar um parente distante que está muito doente, respondeu Anne com o devido aumento da dignidade em cada palavra. Eu sinto muito que a minha vaca tenha invadido sua plantação. Ela pertence a mim, e não à senhora Cuthbert. Matthew comprou-a do Sr. Bell e deu-a de presente para mim há 3 anos, quando ela era uma bezerrinha. A senhorita sente muito? Isso não vai ajudar em nada. É melhor que vá olhar a destruição que esse animal fez nas minhas aveias, pisoteando-as de centro até a extremidade. Eu sinto muitíssimo, repetiu Anne com firmeza. Mas se o senhor mantivesse as suas cercas bem reparadas, talvez a Dolly não as invadisse. É a sua parte da cerca que separa seu campo de aveia do nosso pasto.
E outro dia eu percebi que ela não estava em condições muito boas. Minha cerca está muito boa, retrucou o Sr. Harrison, com mais raiva do que nunca na empreitada de levar a guerra até o território inimigo. As grades de um presídio não poderiam manter aquele demônio de vaca fora da minha propriedade. E eu lhe digo, sua ruivinha, que se essa vaca é mesmo sua, é melhor você cuidar para que ela não pisoteie os grãos de outras pessoas, em vez de ficar aí sentada lendo romances de capa amarela, disse ele, lançando um olhar fulminante ao inocente Virgílio de capa bege, caído aos pés de Anne. Naquele momento, algo mais se tornou vermelho além do cabelo de Anne, que sempre foi um dos seus pontos fracos. Eu prefiro ter o cabelo vermelho a não ter cabelo algum, exceto uma linha de fiozinhos ao redor das orelhas, replicou ela. O tiro acertou o alvo em cheio, pois o Sr. Harrison era realmente muito sensível em relação à calvície. A fúria sufocou outra vez e ele foi capaz apenas de olhar em silêncio para Anne, que recobrou o ânimo e aproveitou a vantagem. Eu terei consideração pelo senhor, pois possui imaginação e eu posso facilmente imaginar o quão irritante deve ser encontrar uma vaca em seu campo de aveias. E eu não guardarei nenhum rancor pelas coisas que diz. Prometo que Dolly nunca mais voltará a invadir as suas terras. Eu dou a minha palavra de honra nesse assunto. Bem, tome cuidado para que ela não faça mais isso, resmungou o Sr. Harrison em um tom um pouco mais contido. Mas ele se afastou bastante irritado, pisando firme, e Anne ouviu-o resmungando para si mesmo até que sua voz estivesse fora de alcance. Gravemente perturbada, Anne atravessou o quintal e prendeu a vaca desobediente no curral. Ela jamais conseguirá sair dali a menos que ponha a cerca abaixo, refletiu. Ela me parece bem calma agora. Atrevo-me a dizer que ela comeu aveia até não poder mais. Eu deveria tê-la vendido ao Sr. Scherer quando ele quis comprá-la na semana passada, mas achei melhor esperar até o leilão de gado e me desfazer de todos os animais de uma vez só. Eu creio que seja verdade que o Sr. Harrison é o excêntrico. Certamente não há nenhum traço de alma gêmea nele. Anne estava sempre atenta por almas gêmeas. Marilla Cuthbert estava entrando no quintal quando Anne voltou para casa, então a jovem correu para preparar o chá. Elas conversaram sobre o assunto à mesa. Ficarei feliz quando o leilão tiver terminado, disse Marilla. É muita responsabilidade ter tanto gado na fazenda e ninguém para cuidar deles, além daquele Martin, em quem não pode se confiar. Ele ainda não voltou, apesar de ter prometido que certamente estaria de volta na noite passada se eu lhe desse um dia de folga, para ir ao funeral da tia. Eu não sei mais quantas tias ele tem. Já é a quarta que morre desde que contratamos um ano atrás. Ficarei mais que grata quando a colheita terminar e o Sr. Barry assumir a fazenda. Teremos que manter Dolly presa no curral, até que Martin volte, pois ela precisa ser solta no pasto dos fundos e as cercas de lá precisam ser consertadas. Eu posso afirmar que este é um mundo problemático, como Rachel diz. A pobre Mary Kate está morrendo, e eu não sei o que será daquelas duas crianças. Ela tem um irmão que mora em British Columbia, a quem escreveu sobre os filhos, mas ainda não recebeu uma resposta. Como são essas crianças? Quantos anos têm? 6 anos. Eles são gêmeos. Ah, eu sempre tive um interesse especial por gêmeos. A senhora Raymond tinha tantos, respondeu Anne avidamente. Eles são bonitos? Meu Deus, não dava para saber. Eles estavam tão sujos. Dave estava lá fora fazendo as tortas de barro, e Dora saiu para chamá-lo. Ele empurrou a irmã de cabeça na maior torta, e então, por ela ter chorado, ele se enfiou no barro e ficou chafurdando para mostrar que não havia motivo para chorar. Mary disse que Dora era uma criança muito boazinha, mas que Dave era bem travesso. Pode-se dizer que ele nunca recebeu nenhum tipo de educação. O pai morreu quando ele era ainda um bebê, e Mary tem estado doente desde essa época. Sempre lamento muito por crianças que não tiveram educação, comentou Anne de maneira grave. Você sabe que eu não recebi nenhuma antes de você tomar conta de mim. Espero que o tio possa cuidar deles. Qual é o grau de parentesco entre a senhora Kate e você? Entre Mary e eu? Absolutamente nenhum. Era o marido dela, ele era nosso primo em terceiro grau. Aí vem a senhora Lynde entrando no quintal. Imaginei que ela viria para saber sobre a Mary. Não conte a ela sobre o Sr. Harris e a vaca, implorou Anne. Marilla prometeu, mas a promessa foi desnecessária, pois a senhora Lynde mal havia se acomodado quando disse. Eu vi o Sr. Harrison espantando a sua Jersey da plantação de aveia hoje.
quando eu estava voltando de Carmode. Acho que ele estava bem nervoso. Ele fez muito alvoroço? Anne e Marilla trocaram furtivamente um sorriso divertido. Poucas coisas em Avonlea escapavam à senhora Lynde naquela mesma manhã. Anne dissera: se você entrar no seu quarto à meia-noite, trancar a porta, fechar a cortina e espirrar, no outro dia a senhora Lynde perguntará como está a sua gripe. Eu creio que sim, admitiu Marilla. Eu estava fora, mas ele disse a Anne o que pensava. Eu acho que ele é um homem muito desagradável, disse Anne, ressentida, jogando os cabelos avermelhados para trás. Você nunca disse palavras mais verdadeiras, concordou a senhora Lynde solenemente. Eu sabia que teria problemas quando Robert Bell vendeu a propriedade para um sujeito de New Brunswick. Não sei o que vai ser de Avonlea com tantas pessoas estranhas chegando. Logo, não será mais seguro dormir em nossa própria cama. Por quê? Quantos outros estranhos estão chegando? Perguntou Marilla. Você não soube? Bem, primeiro, uma família, os Donnells. Eles alugaram a casa de Peter Sloane. Peter contratou o homem para cuidar do moinho. Eles vêm do oeste e ninguém sabe nada sobre eles. Além deles, há aquela família indolente de Timothy Cotton, que está se mudando de White Sands, e será um fardo para a sociedade. O homem está com tuberculose e, quando não está roubando, é a esposa. É uma criatura preguiçosa que não serve para nada. Ela lava a louça sentada. A senhora George Pye, que está cuidando de um órfão sobrinho do marido, Anthony Pye, ele irá para a escola e terá aulas com você, Anne. Então já pode esperar confusão. É isso que é. E você ainda terá um outro aluno novo, que é o Paul Irving. Está vindo dos Estados Unidos para viver com a avó. Você lembra do pai dele, Marilla? Stephen Irving? Aquele que abandonou Lavender Lewis em Grafton? Não acredito que ele a tenha abandonado. Houve uma briga? Eu suponho que os dois tiveram culpa. Bem, de qualquer forma, ele não se casou com ela e disse que ela vem se comportando de maneira mais estranha possível desde então, vivendo sozinha naquela casinha de pedras que chamam de Echo Lodge. Stephen foi morar nos Estados Unidos, abriu um negócio com um tio e casou-se com uma americana. Ele nunca mais voltou para cá, mas sua mãe foi visitá-lo uma ou duas vezes. A esposa faleceu há 2 anos e ele vai mandar o menino para morar com a mãe por um tempo. Ele tem 10 anos de idade e não sei se será um aluno muito agradável. Aqueles americanos nunca se sabe. A senhora Lynde olhava para todas as pessoas que tiveram a má sorte de nascer ou ser criadas em qualquer lugar, à parte da ilha do Príncipe Eduardo, com um ar decidido de: pode algo de bom vir de Nazaré? Podem ser até pessoas boas, é claro, mas você estaria em uma posição segura se duvidasse. A senhora Lynde tinha um preconceito especial contra os americanos. Um empregado para quem seu marido havia trabalhado em Boston havia lhe trapaceado em $10. E nem anjos, principados ou potestades poderiam tê-la convencido de que os Estados Unidos inteiro não eram os responsáveis pelo roubo. A escola de Avonlea não vai ficar pior por causa de um pouco de sangue novo, respondeu Marilla sem secura. E se a criança for como o pai? Ela ficará bem. Stephen Irving foi o garoto mais doce que já cresceu por essas bandas, apesar de algumas pessoas o considerarem orgulhoso. Creio que a senhora Irving deve estar muito contente em cuidar do neto. Ela ficou muito solitária desde que o esposo faleceu. Ah, o garoto pode até ser bonzinho, mas será diferente das crianças de Avonlea, replicou a senhora Lynde, como se isso concluísse o assunto. As opiniões da senhora Lynde sobre qualquer pessoa, lugar ou coisas eram sempre imutáveis. O que foi que eu ouvi sobre vocês começarem uma sociedade de melhorias no vilarejo, Anne? Eu estava só comentando com algumas moças e rapazes na última reunião do clube de debates, respondeu Anne corando. Eles acharam que poderia ser uma boa ideia, assim como o senhor e a senhora Allan. Muitas cidades já têm uma sociedade dessas agora. Bem, você vai se meter em um mar de problemas sem fim se fizer isso. É melhor deixar para lá, Anne. É isso que é. As pessoas não gostam de ser melhoradas. Não vamos tentar mudar as pessoas, o foco é a Avonlea. Há muitas coisas que podem ser feitas para torná-la mais bonita. Por exemplo, se pudermos convencer o Sr. Levi Bolter a derrubar aquela casa velha e horrível na fazenda lá em cima, isso não seria uma melhoria? Certamente, admitiu a senhora Lynde. Aquela velha ruína tem sido a mácula da cidade há anos. Mas se a sua sociedade de melhorias for capaz de persuadir Levi Bolter a fazer qualquer coisa para a nossa sociedade sem ganhar algo em troca,
Talvez eu possa ir junto e ver e ouvir o processo. É isso que é. Eu não quero desencorajá-la, Anne, pois pode haver algo bom na sua ideia. Embora eu acredite que você a tirou de uma daquelas porcarias de revistas americanas. Mas você estará muito ocupada com a escola e o meu conselho, como amiga, é não se envolver com essas melhorias. É isso que é. Mas sim, eu sei que você irá até o fim com essa ideia, já que está decidida. Você sempre foi uma daquelas que fazem as coisas acontecerem de alguma maneira. Alguma coisa no firme contorno dos lábios de Anne dizia à senhora Lynde que sua suposição não estava longe da verdade. O coração da jovem estava determinado a criar a sociedade de melhorias. Gilbert Blythe queria lecionar em White Sands, mas estaria sempre em casa de sexta-feira à noite até segunda-feira de manhã, e estava entusiasmado com a ideia. E muitos dos outros companheiros estavam dispostos a fazer qualquer coisa que significasse reuniões ocasionais e, consequentemente, um pouco de diversão. Quanto às melhorias, ninguém tinha uma ideia muito clara ainda do que seria, exceto Anne e Gilbert. Eles haviam conversado e planejado tudo, até que a Avonlea ideal existisse em suas mentes, se não em realidade. A senhora Lynde ainda tinha outra novidade. Deram a escola de Carmody para uma tal de Priscilla Grant. Você não estudou com essa moça, com esse nome, na Queen's Academy, Anne? Sim, é verdade. Priscila lecionando em Carmody. Essa notícia é perfeitamente adorável, exclamou Anne com os olhos cinzentos tão iluminados que pareciam estrelas ao anoitecer, fazendo a senhora Lynde questionar mais uma vez se algum dia iria decidir, para a própria satisfação, se Anne Shirley era uma moça bonita ou não.